Muito bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marta Ribeiro Figueiredo, e nos últimos anos tenho investigado sobre a censura no teatro português, e gostaria de trazer-vos hoje uma pequena perspectiva sobre o trabalho que as mulheres, artistas, empresárias teatrais realizaram durante o período do Estado Novo, apesar do impacto que a censura teve no seu trabalho. Para isso, vou partilhar convosco a minha apresentação. Esta apresentação antes era em português. Nesta pequena apresentação, apresentar-vos-ei sobre a Maria Luzia Martins e também sobre Laura Alves, representante máxima do Teatro Revista durante o Estado Novo. No caso, a Maria Luzia Martins seria do teatro contemporâneo, e no nosso lado direito temos a gerente do Teatro Nacional Dona Maria II, durante um período de Estado Novo, Amélia Rei Colasso, que adquiriria os apelidos do seu marido, Raubles Monteiro. Para situar-nos, Estado Novo foi um período ditatorial entre 1933, com a entrada de António de Oliveira Salazar como presidente do Conselho. Daríamos então o início ao Estado Novo até à Revolução de 25 de Abril, em 1974. É interessante indicar que a censura tinha um caráter arbitrário. No entanto, no livro 29 das Atas da Comissão de Censura, neste caso no período de 68 e 71, é possível ver que eles indicam então que o censor tem sempre de pensar na repercussão do filme ou da peça de teatro no espectador comum, terá de pensar na maneira de ser do nosso povo, e certas pessoas que personificam valores devem ser defendidas, o caso da classe militar, dos padres, da magistratura, todos eles devem estar na linha da frente da reflexão da Comissão. Vemos então, neste caso, que as preocupações máximas da Comissão de Censura centrava-se, portanto, em proteger estas elites. Estas seriam as fontes básicas dos últimos anos da minha investigação, em que me tenho apoiado, são relatórios de censura, alguns deles incluem a peça de teatro, e há que dizer que, ainda que hoje em dia possamos ler peças de teatro publicadas em livro, não era uma prática comum, eram sim de alguns clássicos, mas, no entanto, à diferença de novelas, poesia, o texto dramático começou a ser impresso para que os próprios intérpretes tivessem um formato físico para decorar. Nunca foi publicado pelas primeiras vezes com o intuito de ser lido, não é, na sua privacidade, mas sim de ser declamado. Gostaria de, por isso, resgatar aqui a questão de que, como houve tantos textos que foram proibidos e censurados, a maior parte deles nunca chegaram a ser publicados, e hoje em dia estes textos só existem nos arquivos da ANTT, Arquivo Nacional Torre do Tombo, ou no MTD, Museu Nacional do Teatro e da Dança. Então, temos aqui alguns exemplos dos relatórios de censura, onde incluem os pareceres destes censores, e é interessante indicar que o crescimento da censura no teatro foi particularmente relevante durante os períodos históricos a nível de geopolítica, como veremos como o caso do Maio de 68, ou da candidatura do general Humberto Delgado às presidenciais durante os anos 50. Então temos aqui os relatórios censórios, ainda que já tenha existido censura anteriormente com a Real Mesa Censória, com a Inquisição, inclusive durante a Primeira República, é então nesta Segunda República onde estarão os relatórios censórios. No entanto, porque é que indico este período de 33 a 2008? Os relatórios de censura só foram disponibilizados em 2008. No entanto, depois do 25 de Abril, escreveram-se vários livros e artigos sobre a censura no teatro português, mas não estavam apoiados, na sua maioria, nos relatórios de censura. Então, se não temos publicações apoiadas nas fontes primárias, e somente, ainda que tenham a sua importância, das testemunhas que vivenciaram dos artistas, como podemos ter acesso a todo o panorama que ainda se encontra oculto na história do teatro português? Então, neste momento, o que podemos constatar é que destes 9.700 processos, entre os quais se encontram processos do Teatro Nacional, do São Carlos, do Teatro Nacional do Porto e de teatros mais experimentais e também do teatro de revista, é somente incluído aqui 2.500 relatórios analisados dos 9.700. Então temos imensa história ainda por contar e por investigar. No entanto, cabe destacar aqui que a compreensão que a população hoje em dia do teatro, da história do teatro português, está vinculada ao que foi transmitido e ao mesmo tempo ao que foi ocultado, porque o que está oculto, como não se conta, é desconhecimento do grande público e também da maior parte dos investigadores. Então, eu gostaria de partilhar primeiro um contexto da censura teatral portuguesa. Neste período, estes são os dados que foram resgatados das atas de comissão de censura em 1950 e 1959, e vemos então aqui, foi retirado do primeiro livro que publiquei sobre a censura do teatro português, em que partilho estes dados, por isso está em espanhol, peço desculpa, mas vemos então aqui a quantidade de peças que eram censuradas, e não era algo linear.
lineal, senão que havia anos como 53 onde há um maior número de obras censuradas. No entanto, se formos por aqui até 55, 56, diminui, volta a subir, mas já veremos mais à frente, de uma forma mais visual, o impacto que teve. E aqui, ao fim e ao cabo, é o mais importante são as percentagens, porque como os pedidos de representação, que eram estes relatórios, eram enviados, mas não era o mesmo número todos os anos, por muito que haja menor número de peças censuradas, é nas percentagens onde vamos entender em que ponto se sentiu mais ou menos a repressão nas artes teatrais. Aqui temos recolhidos dos anos 60, de 67, 68, 69, período fundamental, porque vemos então que falta ainda desde 1960 até 65, não sabemos o que aconteceu nestes anos, mas podemos intuir pelas altas percentagens de censura que tem vindo a subir. Vemos de 37, neste caso teremos aqui algumas censuradas 193, 215, mas o que é certo é que o número de peças de teatro vem em diminuição. Se voltarmos aqui um bocadinho atrás, vão de 166, 83, 229, contando com estas aqui também, estamos a falar à volta de entre 200 e 250, 280 peças enviadas por ano. Não obstante, chegamos aqui aos anos 60 e já vemos que o número máximo de peças solicitadas à Comissão de Censura já está a baixar drasticamente e veremos como baixa ainda mais. No caso de 1973, já só tinham enviado 122 peças de teatro em comparação com 272 peças de teatro em 67, ou seja, passaram 5, 6 anos e temos menos de metade das peças de teatro enviadas. Temos então uma maior perspectiva. Vemos então aqui um gráfico onde vemos claramente que não é lineal a censura durante o período salazarista, de Oliveira de Salazar. Vemos que há um crescimento acentuado nos anos 50. Este crescimento da censura foi particularmente notório na década de 1950 e coincide exatamente com o contexto das eleições presidenciais de 1958, o que não deixa de ser interessante, porque nesta altura a candidatura do general Humberto Delgado mobilizou amplos setores da população, com estes fortes discursos nas varandas das grandes cidades. Isto acabou por gerar também uma forte adesão popular ao seu discurso frontal contra o regime. Sabemos então que, apesar deste entusiasmo nas ruas, a vitória foi dada ao almirante Américo Tomás. No entanto, seria também interessante destacar que ainda hoje não se sabe ao certo quantas dessas votações corresponderam realmente à realidade e há grandes suspeitas de fraude eleitoral. E mais tarde podemos também ver como o general Alberto, neste caso, foi assassinado por o agente da PIDE Crato, que mais tarde veio a relatar que ele próprio assassinou Humberto Delgado em Olivença, já na fronteira em Espanha. Há muito esta questão, ainda esta ideia de que Salazar foi o período mais repressivo contra a censura no teatro, foi realmente mais opressivo que Marcelo Caetano, mas no entanto o que se trata aqui de avaliar também é a censura teatral, não no regime geral, mas na censura de teatro. O que se vem também a destacar aqui é que a nível percentual, vemos aqui a evolução percentual das obras proibidas e vemos como em 55, época salazarista, temos aqui à volta de 17,5%. No entanto, com a morte de António Oliveira Salazar em 1970, mas já em 68 já tinha abandonado o cargo quando entra Marcelo Caetano, vemos que realmente há uma subida incrementada no período marcelista, o que não deixa de ser evidente que a censura não foi lineal, não sentiu tanto ou mais em Salazar e Caetano, senão que houve períodos que foram de igual repressão. Temos então aqui, em 1968, 206 peças de teatro escrutinadas, das quais 27 foram proibidas, representando cerca de 13% no total. Esta ligeira redução quantitativa, no entanto, não corresponde a uma abertura real do regime, mas sim uma reconfiguração do tipo de controle cultural em resposta também a um contexto político internacional que começava a pressionar Portugal, sobretudo à independência das colónias ultramarinas. Neste mesmo ano, temos então as tais manifestações estudantis, que eu referi em maio de 68, que também acabaram por pressionar a abertura do Estado. Neste caso, a transição de Salazar para Marcelo Caetano gerou então uma breve expectativa de liberação, chamada Primavera Marcelista, mas não se traduziu então, como vemos, numa real flexibilização da censura. No caso do Teatro Estúdio de Lisboa, o TEL, e vou-me referir ao casal Maria Luzia Martins e Helena Félix, que segundo os estudos também sobre os artistas homossexuais em Portugal, já foi comprovado que viviam juntas e eram um casal, e também acho importante falar como um casal, posto que, ao fim e ao cabo, falamos de casais como Amélia Rei Colasso e Robles Monteiro, Laura Alves e Vasco Morgado, e é importante falar também com uma perspectiva mais atualizada da história
dramaturgia e que seja algo mais contemporâneo. Então, neste caso, temos simples existência da censura destruía a criatividade, com Graça Rodrigues. Muitas autoras viram-se forçadas a aplicar estratégias de autocensura e estas propostas eram vistas como algo ousado, um repertório carregado de influências contemporâneas europeias, e Luzia Maria Martins, apelidada como a mãe do teatro português, foi uma figura fundamental para trazer as novas dramaturgias, porque tanto Maria Luzia Martins como Helena Félix tinham estudado encenação e interpretação em Londres, vinham de escolas conhecidas naquele momento, e no caso de Maria Luzia Martins tinha vivido 11 anos, tinha trazido muitas influências, apesar destas serem constantemente barradas. Por isso mesmo, já com esta suposta abertura e com algumas medidas de Marcelo Caetano em que queriam ampliar o financiamento às companhias, o que é certo é que estas ajudas nunca chegaram com a força com que se declaravam, a fim de que Maria Luzia Martins e Helena Félix escreveram uma carta diretamente ao Presidente do Conselho, já nesta altura era Marcelo Caetano, denunciando então os critérios arbitrários da censura. No caso da peça Lisboa 72, que depois, já após 25 de Abril, queria também o nome de Lisboa 72-74, foi baseada em documentos oficiais. Lisboa 72 foi uma peça proibida, no entanto, a dramaturgia era composta por textos que eram documentos oficiais, nos jornais, nos decretos de lei, mas ainda assim, como estavam juntos e davam uma inclinação de crítica à censura e ao governo, eram proibidos. As autoras recorreram à metáfora ou ao silêncio para contornar a censura, sem abdicar do seu discurso político. No caso da Amélia Rei Colasso, Teatro Nacional Dona Maria II, tivemos uma mulher à frente do Teatro Nacional durante décadas. No entanto, ainda que não houvesse uma crítica ou uma anulação quanto ao seu género para que pudesse dirigir o Teatro Nacional, sim havia diretrizes claras em que o Teatro Dona Maria II devia respeitar e ser um exemplo e uma continuação dos valores que eles apelidavam da nação: Deus, pátria, família. No caso da Amélia Rei Colasso, uma das figuras mais influentes do teatro português do século XX, foi atriz, encenadora, empresária durante mais de 3 décadas, mas apesar do seu prestígio, esteve constantemente sob esta vigilância censória, e um exemplo foi em 1952, com a peça de teatro Vestido de Noiva, que o espetáculo foi autorizado com cortes, teve o seu ensaio de apuro, onde os censores iam ver o ensaio geral, foi aprovado, e depois de 3 noites de espetáculo, à terceira noite aparece um censor para o espetáculo a meio e proíbe a peça. Isto à frente de todos os espectadores. Estamos a falar de um teatro nacional, um teatro enorme, em que um censor para a peça e diz que não pode continuar. Este tipo de atos, não só a censura como a proibição, também estavam conectados com possíveis multas, ameaça de prisão, e alguns autores chegaram a ir para a prisão, como Bernardo Santareno e Luís de São Monteiro. Este episódio revela então não só a arbitrariedade, como o controle ideológico e as consequências económicas e artistas que tais decisões condicionavam, porque estamos a falar de uma peça de teatro que foi aprovada com o seu vestuário, com as suas composições musicais, com os salários que eram pagos a todos os técnicos e artistas, e de repente, como é que vamos recuperar este dinheiro? Vamos então também ao caso de Laura Alves. A Laura Alves era esposa de Vasco Morgado, um empresário teatral, e ainda que haja sempre esta imagem de que Laura Alves é a atriz e ele, o empresário, o que é certo é que nos relatórios de censura, e isto só se sabe consultando os relatórios, temos constantemente a presença de Laura Alves a solicitar, inclusivamente a traduzir as peças de teatro e a pedir que estas fossem elaboradas. Neste caso, eles geriram os espaços mais importantes de Lisboa, o Teatro Monumental, inclusivamente o Teatro Laura Alves, que foi construído de propósito para Laura, em sua homenagem, por mando do Vasco Morgado. No entanto, em 66 estreava-se a peça Esta Lisboa que eu amei, e logo no ano seguinte outra pessoa pediria, outra companhia, autorização para fazer a mesma peça. No entanto, esta já levaria cortes. Outras peças que foram consecutivamente censuradas foi O Inferno, A Promessa, e os censores já chegavam inclusivamente a dizer: esta peça de Vasco Morgado, e por isso proíbo. Já eram critérios completamente destinados a prejudicar a pessoa em questão e a proibir, porque só por vir dele já havia uma indicação de que seria perigoso ou ameaçaria os valores da nação. Mas para chegarmos a uma conclusão, caberia então sublinhar a relevância do papel que desempenhou Amélia Rei Colasso, Laura Alves, Maria Luzia Martins e também Helena Félix no panorama teatral do final do Estado Novo. Então estas mulheres não resistiram à censura, elas moldaram novos caminhos de criação, desafiando os limites que foram impostos ao pensamento artístico, ao discurso dramático, e nos seus palcos procuraram então representar uma sociedade em transformação, mesmo quando confrontada com a ameaça constante de veto e de repressão. Esta ação foi política e muitas vezes subtil, e ainda que em muitos casos era uma liderança cultural que não pretendia a revolução, sim permitia entre as entrelinhas dar imagem e mensagens que estavam
a chegar lá de fora e que cá dentro eram completamente reprimidas. Através da memória, compreendemos que o teatro foi e continua a ser, no dia de hoje, um lugar privilegiado de resistência e de preservação das nossas liberdades. Muito obrigada.